no domingo passado, eu acho que foi domingo passado à noite, acho que foi, eu preguei domingo passado à noite, acho que foi, sobre a diferença entre o ensino e a pregação. E naquela oportunidade nós trouxemos uma mensagem com cunho de uma pregação que é nada mais do que uma lembrança acerca de assuntos que nós já conhecemos, e esses assuntos ligados a algo que tem na sua vertente, uma vertente religiosa. Se quiser baixar só um pouquinho o retorno, acho que está dando microfonia. E nessa manhã, pela graça, nós vamos tentar compartilhar de um estudo dentro do curso Discipulado Plenitude de Vida, que temos tido aí com os homens e com as mulheres. E uma das aulas é a vocação e os dons espirituais do discipulado. Dentro do curso você estuda algumas primícias, algumas disciplinas espirituais, as disciplinas da cruz, estuda um pouco sobre a nossa personalidade, e hoje nós vamos falar sobre a vocação e os dons espirituais do discipulado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Esse é um tema que temos muitos textos como referência. Creio não ser possível ler todos, mas gostaria de ler alguns. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Pode ficar assentado mesmo, não tem problema. Eu não sei se esse é o título que está aí na sua Bíblia, mas no meu está escrito o seguinte: acerca dos dons. Olhe para quem está do seu lado e pergunte assim para ele: você conhece sobre os dons espirituais? Pergunte aí quem está do seu lado: você conhece um pouquinho sobre os dons espirituais? Qual é a origem deles? Por que Deus nos dá dons? Para que Deus nos dá dons? Nós vamos, nessa manhã, e vamos dividir esse estudo entre hoje e o próximo domingo pela manhã. E no próximo domingo nós vamos falar dentro de uma especificidade de cada dom. E nós vamos trazer também um teste de dons para que você possa descobrir qual é o seu dom. Mas hoje nós vamos falar mais qual é a sua origem, a sua finalidade, o que não é dom. É importante nós distinguirmos aquilo que é dom e aquilo que não é dom, e os benefícios de nós exercitarmos os nossos dons. E Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, no capítulo 12, na sua primeira epístola, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las.
mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Avance um pouquinho aí e vá lá a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 11, Efésios 4, a partir do versículo 11. Quando Paulo fala sobre o santo ministério e o serviço dos santos, ele diz a partir do versículo 11 de Efésios 4: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, que é a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Coloque a mão no seu coração para que a gente possa orar. Senhor, te damos graças pela oportunidade de estarmos presentes nesse lugar, de poder, ó Deus, abrir a santa palavra e que nessa manhã de ensino o Senhor possa me usar como um instrumento poderoso em tuas mãos. Tu sabes e conheces o meu coração, as minhas limitações humanas, físicas, emocionais, intelectuais e espirituais, mas por graça e por misericórdia que o Senhor possa me usar de uma maneira poderosa nessa noite, para que a tua igreja, o corpo de Cristo, seja edificado, seja esclarecido acerca dos dons espirituais, assim como havia uma dúvida na igreja de Corinto, Senhor, acerca do uso dos dons espirituais, assim pode haver também entre cada um de nós dúvidas acerca dos dons, Deus, e que nessa manhã possa começar a clarificar na nossa mente e no coração tudo aquilo que o Senhor tem para a igreja, para a unidade do corpo de Cristo, através do exercício dos nossos dons. Entregamos essa manhã e desde já também entregamos o próximo encontro no domingo pela manhã, na certeza de que grandes coisas o Senhor fará nesses encontros. Nós queremos te agradecer e assim fazemos em nome de Jesus, que o povo de Deus possa dizer amém. Nós lemos 1 Coríntios 12, Efésios 4, nós poderíamos ler Romanos 12, do versículo 3 a 8, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 1. E nessas epístolas, Paulo enfatiza com muita clareza a igreja como um corpo, e tratando desse corpo em três vertentes. E que três vertentes são essas? Diversidade, unidade e mutualidade. São palavras que nós sempre ouvimos aqui dessa plataforma. Diversidade de membros, unidade que precisa ser no corpo, no espírito, no propósito, na autoridade, na fé, no batismo e nas famílias, e mutualidade, que é no serviço uns aos outros. E quando a gente lê essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, esse corpo, que é a igreja, ele estava vivendo um conflito. E que conflito eram esses? Não só um conflito, mas eram alguns conflitos. Dentre eles, partidarismo. Você vai ver lá em 1 Coríntios 3, a partir do versículo 4 a 9, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Falta de espiritualidade, por quê? Porque dentro do corpo haviam ciúmes, haviam contendas. Eles estavam vivendo conflitos também, por quê? Por causa da imoralidade, por causa da impureza. E essa imoralidade, essa impureza,
não estavam nem entre os gentios, mas estava dentro da igreja. Havia idolatria, 1 Coríntios 10, mas também havia nesse corpo um outro conflito. E que conflito era esse? Conflito, pois eles estavam entristecendo o Espírito Santo com a maneira, entre aspas, carnal deles usarem os dons espirituais. Vejam que eles usavam os dons, mas eles não usavam de maneira correta. Por isso Paulo fala no capítulo 3 que ele queria falar àquela igreja a espirituais, mas ele não pôde falar a espirituais. Por quê? Porque eles eram carnais, como crianças. Ele queria dar um alimento sólido para aquela igreja, mas ele não podia, e era necessário que ele desse apenas leite. Então, eles viviam um conflito, e dentre esses conflitos, o uso e o discernimento acerca dos dons espirituais. E o primeiro aspecto que eu quero abordar com os irmãos nessa manhã é a razão de nós conhecermos os dons espirituais. Qual é a razão de nós precisarmos conhecer os dons espirituais? Primeira delas, porque é uma ordem expressa para nós conhecermos os dons. Quando a gente lê essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz no primeiro versículo, a respeito dos dons espirituais, vírgula, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. E quando ele fala dessa ignorância, dessa falta de conhecimento, ele está falando justamente de uma ordem expressa para que aqueles que estavam na igreja de Corinto pudessem conhecer acerca dos dons e do seu funcionamento. Por isso Paulo começa falando que não queria que eles fossem ignorantes. Agora, precisamos entender o que significa essa ignorância que Paulo está dizendo aqui. Quando ele fala ignorante, pode ser que ele esteja dizendo, dentre muitas coisas, o seguinte: o que não tem conhecimento. A ignorância, alguém que não tem sabedoria, que não tem instrução sobre um determinado tema. Havia a possibilidade de ter pessoas dentro daquela igreja que elas tinham uma determinada ignorância acerca dos dons, ou seja, elas não conheciam acerca dos dons espirituais. Mas eu acredito que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, preste atenção, tomem nota, tomem conhecimento. Por quê? Porque há uma exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos no presbitério. E quando ele fala sobre não ser negligente, é um certo tipo de ignorância também. Uma ignorância que está ligado a alguém que despreza alguma coisa. Essa negligência está diretamente ligada a uma ignorância, que está conectado com uma negligência. Paulo não faria tal afirmativa ou advertência se a negligência na vida de Timóteo não fosse uma possibilidade. Então, na vida do seu filho na fé, Timóteo, a negligência acerca do dom era uma possibilidade, era uma ignorância também. Desprezar tem a ver com negligência. Negligência é o termo que designa a falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência. E dentro dessa igreja, a igreja de Corinto, dentro dessa vertente que ele fala que não quer que eles sejam ignorantes, nós temos justamente o desconhecimento dos dons, mas nós temos também a negligência quanto ao uso dos dons espirituais. Por quê? Porque muitos que conheciam os dons, eles utilizavam os dons com as motivações erradas. Isso é um tipo de ignorância, isso é um tipo de negligência. Você conhecer o seu dom, mas ainda assim conhecendo o seu dom, você utilizar com as motivações erradas. No texto que nós lemos em Efésios 4, Paulo fala que ele deu vários dons,
mas com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, precisa ter a motivação certa, precisa entender. Por quê? Muitos não só utilizavam com as motivações erradas, mas muitos utilizavam de maneira relaxada. Muitos sabem e conhecem os seus dons e usam de maneira relaxada. E isso acontecia também nessa igreja. Muitos usavam os seus dons, mas usavam de maneira relaxada. Por que nós precisamos conhecer acerca dos dons? Porque é uma ordem expressa, mas também porque os dons, eles servem para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Dentro aqui dessa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala no capítulo 12, ele fala sobre a unidade orgânica da igreja a partir do versículo 12, que nós não lemos. Ele fala, porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros são muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. O certo é que há muitos membros, mas só um corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Paulo descreve a igreja como um corpo, como nós dissemos no início. Agora, esse corpo, ele precisa funcionar de forma saudável, esse corpo precisa funcionar de forma correta, esse corpo precisa funcionar de forma harmônica. E como é que esse corpo, que é a igreja, funciona de forma saudável, correta e harmônica? Através de cada membro no exercício do seu dom. Cada membro que faz parte desse corpo no exercício do seu dom, esse corpo começa a funcionar de forma saudável, correta e harmônica. E se nós fizermos essa aplicação com o nosso próprio corpo, o corpo humano, se essa minha perna, eu operei o joelho direito há alguns anos atrás, aproximadamente 12 anos. Não, exatamente há 12 anos atrás. E fiquei um tempo sem movimentar o meu joelho. O que aconteceu com a minha musculatura da perna direita? Ela o quê? Atrofiou. Minha perna ficou mais fina. E você acha que isso afetou todo o desempenho, desenvolvimento do corpo? Sim ou não? Sim. Sabe por que afetou? Porque todo o restante do corpo teve que trabalhar em função dessa perna que estava atrofiada. Se eu não conseguia dobrar o joelho, quando eu me movimentava, todo o esforço que era parte dessa perna foi transferida para o restante do corpo. O que Paulo está dizendo? Quando nós temos um dom, se somos membros desse corpo e temos um dom, estamos conectados nesse corpo, mas não estamos exercitando o nosso dom, o que acontece com o restante do corpo? Ele fica sobrecarregado. E isso acontece na igreja. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E nós precisamos entender que isso é algo antinatural para o nosso próprio corpo humano, mas também é algo antinatural para o funcionamento do corpo de Cristo, porque não foi esse o projeto original projetado pelo próprio Senhor Jesus acerca do corpo. Por isso nós precisamos nos despertar para os dons, nós precisamos entender que ele serve para o bom funcionamento do corpo, mas também nós precisamos entender que um dia haverá uma prestação de contas quanto ao uso dos nossos dons espirituais. Ah, vai ter prestação de conta? Vai ter. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu ladinho e diga assim, olha, vai ter que prestar conta. Pode bater no ombro dela e diga assim, ó, vai ter que prestar conta. Todos nós conhecemos a parábola dos talentos. Esse senhor que se ausenta do seu país e ele confia aos seus servos alguns bens. A um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1.
E todos nós sabemos a história, que o que tem 5 sai a multiplicar e consegue mais 5, o que tem 2 também multiplica, consegue mais 2, mas o que tem apenas 1 talento, o que ele faz com esse talento? Ele enterra o seu talento. Mas o detalhe da história não é esse. É que o seu Senhor, ele volta. E ele volta para prestação de contas. O Senhor, ele volta para prestação de contas. A parábola tem um patrão generoso que partiu para uma viagem longa, deu aos seus 3 empregados algum dinheiro para que fosse usado enquanto estivesse longe, mas ele volta e presta contas. Então a gente aprende uma lição, e que lição é essa? Deus espera um retorno do seu investimento. Deus espera um retorno do seu investimento. Um dia vamos prestar conta dos recursos cuja administração Ele nos confiou. E nós vamos ver, mais um pouco para frente, que Ele nos confiou dons. Ele nos confiou dons. E Ele vai pedir conta desses dons. Por isso precisamos ser bons administradores dos nossos dons. Então veja que, só nessa introdução, Paulo fala de um despertamento, Paulo fala sobre o bom funcionamento do corpo através do exercício dos dons, porque um dia haverá uma prestação de contas. Então vamos lá, vamos aprender sobre os dons espirituais. O que são dons espirituais? Quero trazer aqui algumas definições contemporâneas, do Bill Hybels e do David Cornfield. Dons espirituais são capacitações divinas, são dádivas ou habilidades especiais dadas por Deus que nos permitem oferecer uma contribuição singular no ministério. Veja o que ele diz: dons espirituais são capacitações divinas, são dádivas ou habilidades especiais dadas por Deus que nos permitem oferecer uma contribuição, e contribuição essa singular no ministério. E eles continuam dizendo: essas capacitações divinas, criadas por Deus, são dadas aos cristãos quando eles se tornam membros do corpo de Cristo. Por quem? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não só distribui os dons, mas dá condições de transformá-los em contribuições ministeriais significativas. Essas são algumas definições contemporâneas. E as definições bíblicas acerca dos dons. O que é um dom e qual é a sua origem? Se nós usarmos um versículo do texto que nós lemos, de 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, como lhe apraz individualmente. A palavra dom, ela expressa um presente. A palavra dom expressa uma dádiva, uma graça concedida por Deus. E aí, para o pastor Pedro, do termo grego comum para indicar os dons espirituais, esse termo grego comum é chamado charismata ou carismata, que tem a ver com capacitações. Esses carismas ou carismatas nada mais são do que capacitações dadas pelo Espírito Santo quando nós nos tornamos membros desse corpo, do corpo de Cristo. Os dons são essas capacitações dadas pelo Espírito quando nós estamos conectados ao corpo, para o exercício de algum ministério dentro desse corpo. É o dom que capacita o cristão a executar o seu serviço na igreja. De onde se conclui que os dons espirituais não procedem de homens, mas procedem de Deus. Esses carismas que são concedidos aos membros que estão no corpo pelo Espírito Santo, eles estão assim bem explicados aqui no que nós lemos aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando a gente olha no versículo 11, quando ele diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, como? Distribuindo-as
Veja que é o Espírito que distribui. E no versículo 18 de 1 Coríntios 12, ele diz assim: mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo. Ou seja, Deus dispõe, Deus coloca cada membro no corpo. E Deus não só distribui, não só dispõe, mas Deus coordena, porque no versículo 24 diz: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que não tinha. Deus coordena, ou seja, Deus organiza. Deus não só distribui, não só dispõe, não só coordena, mas Deus estabelece, porque diz no versículo 28 de 1 Coríntios 12: aonde estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de língua. Deus estabeleceu na igreja, instituiu, fez existir. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. É Deus que estabelece o corpo, é Deus quem coloca cada membro no corpo, é Deus que distribui cada dom a cada pessoa conforme o seu propósito e conforme a sua soberana vontade. E quero te dizer que todos nós, e aí ninguém fica de fora, todos nós temos pelo menos um dom espiritual. Todos nós temos pelo menos um dom, um carisma, porque ele divide de maneira individual. Ele dá a cada um individualmente, de onde se conclui que todos nós temos pelo menos um dom. E qual é o propósito dos dons? O primeiro deles que nós precisamos entender: glorificar a Deus. Os nossos dons são para glorificar a Deus. E depois, como nós já dissemos, edificar a igreja. Como é que isso funciona? Individualmente somos membros do corpo, cada membro tendo a sua função, e nenhum membro pode considerar-se superior nem inferior aos demais, e todos os membros são importantes e precisam funcionar numa interdependência. Nós precisamos funcionar numa interdependência. E qual é o resultado do entendimento e do uso correto dos dons espirituais? Deus, se é para glorificar a Deus e para a edificação da igreja, nós precisamos entender que o uso correto dos dons espirituais, Deus é exaltado nos céus e os homens são abençoados na terra. Levante uma das suas mãos e diga assim: eu preciso entender acerca dos dons espirituais. Levante assim suas mãos e diga: eu preciso aprender acerca dos dons espirituais. Diga assim, e quando eu aprendo e coloco em prática, Deus é glorificado nos céus e os homens são abençoados na terra. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Os dons são dados pelo Espírito Santo quando nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, para a glória do próprio Deus, mas depois para a edificação do corpo. Mas se nós entendemos o que é dom, nós precisamos também entender e compreender aquilo que não é dom espiritual. Porque muitas pessoas, elas confundem algumas características sendo dons espirituais. Já que a gente tem o discernimento acerca do dom, e um detalhe importante que, estudando, eu descobri que nós precisamos identificar aquilo que é dom, aquilo que não é dom, e aquilo que é um dom falsificado pelo diabo. Porque quando o Senhor Jesus fala sobre os falsos mestres, ele fala que esses falsos mestres, eles tinham alguns dons, mas eram dons que não eram legítimos, autênticos. Eram dons falsificados. Quando o Senhor Jesus fala em Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não usamos alguns dons? Porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Eram dons? Eram, mas eram dons falsificados, genéricos, não eram dons autênticos, não havia uma autenticidade, um selo do Espírito nesses dons, ainda que acontecessem sinais e prodígios. Então nós precisamos descobrir o que é dom, o que não é dom e o que é um dom falsificado. O que não é dom? Por exemplo, talentos e aptidões naturais. Mesmo antes de começar a olhar a diferença dos dons e dos talentos, nós precisamos, é claro, reconhecer que, seja as aptidões naturais, sejam os dons, todas elas procedem de Deus. Todas elas procedem de Deus. Tanto as aptidões naturais, os talentos naturais, como os dons. Só que eles têm funções diferentes. E nós vamos aprender. Por isso eles não são dons. Os talentos e aptidões naturais não são dons. Talentos e aptidões naturais são concedidas a cada um de nós no nosso nascimento físico. Os nossos talentos e aptidões naturais são concedidas no nosso nascimento físico. Todo mundo tem algum tipo de talento inato. Comece a pensar aí, só você, aquilo que você é bom, aquilo que você faz, você sabe, eu sou bom. Isso pode ser um talento. Mesmo antes de você aceitar o Senhor Jesus, você já tinha esse talento, essa aptidão natural. Isso é algo inato. Agora, se os talentos e aptidões naturais são concedidos no nosso nascimento físico pelo próprio Deus, já os dons espirituais são concedidos no nosso nascimento espiritual. Os talentos e aptidões naturais, nascimento físico. Os dons espirituais, no nosso nascimento espiritual. Os talentos naturais são uma expressão da graça comum de Deus a todos. Agora, os dons espirituais são uma graça específica dada por Deus aos que receberam uma nova vida em Cristo Jesus. Quem tem uma nova vida em Cristo Jesus, levante a mão aí, por gentileza. Então você tem um dom. Então nós temos um dom. Nós precisamos aprender que talentos, aptidões naturais, elas são herdadas. Agora, os dons são dádivas, são presentes recebidos. Você já ouviu falar em... Eu me lembrei quando eu estava preparando esse estudo sobre a família Lima. A família Lima, não sei se você conhece, é uma família de músicos. O pai é músico, o filho é músico, o neto que já nasceu está estudando música. Então, é uma família que tem algumas aptidões naturais, dentre elas a aptidão da música. E quando tem uma família que tem uma aptidão natural pela música e nasce alguém nessa família e às vezes ele não tem aptidão para a música, a pessoa até usa o termo dizendo assim, esse não tem o gene da música, não tem o gene da música. Ele não traz isso da sua genética humana, porque existem aptidões que são transmitidas de pais para filhos, dadas pelo próprio Deus. Agora, já os dons espirituais, por outro lado, eles vêm, como nós dissemos, diretamente do Espírito de Deus. Por isso eles são chamados presentes, dádivas. Os talentos naturais são transmitidos, ou seja, no nosso nascimento natural, já os dons espirituais, quando nascemos de novo. Agora, uma diferença importante de nós conhecermos de talentos ou aptidões naturais e dons é o seguinte: talentos, eles são desenvolvidos. Aquilo que você é bom, que você faz, na sua profissão, um talento que você tem, inato, eles podem ser desenvolvidos. Já os dons, eles precisam ser amadurecidos. Por quê? Porque se eu tenho uma aptidão natural, por exemplo, eu gosto muito de números, apesar de agora estar migrando da área de exatas para a área de humanas, eu gosto muito de números,
Mas para eu desenvolver essa habilidade, eu busco técnicas, eu busco treinamento, eu fico fazendo conta de cabeça, eu busco cursos, eu busco especializações. Para quê? Para aperfeiçoar uma aptidão ou um dom ou um talento natural que eu tenho. Então depende de mim. O desenvolvimento do meu talento ou da minha aptidão natural depende de quem? Depende de mim. Agora, o desenvolvimento do dom que foi me dado pelo Espírito, quando eu ingresso como membro no corpo, não depende só de mim. Ele precisa não ser desenvolvido, ele precisa ser amadurecido. Como? À medida e à proporção que eu vou aumentando o meu nível de relacionamento com o Senhor Jesus, com a palavra, com o Espírito Santo. Esse dom que o Espírito colocou na minha vida, ele não vai sendo desenvolvido, ele vai sendo amadurecido. Por isso que Paulo fala em Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé. E veja que ele fala do pleno conhecimento do Filho de Deus, esse texto que nós conhecemos tanto, a perfeita varonilidade do Filho de Deus, a estatura da plenitude de Cristo, de modo que o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a sua justa cooperação, de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ele está conectando, ele está ligando o exercício dos dons ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. O que é isso? Nada mais é do que o amadurecimento do nosso dom, à medida e à proporção que eu vou tendo esse nível de intimidade com o Senhor Jesus acrescido, aumentado no meu cotidiano, na minha vida, no exercício do meu dom. E aí ele vai sendo amadurecido. Embora talentos e dons espirituais não sejam a mesma coisa, tudo que possuímos deve ser usado para glorificar a Deus e para abençoar os outros. Bom, eu tenho um talento, uma aptidão natural que é inata. Isso também precisa ser usado para glorificar a Deus e para abençoar pessoas. Eu tenho um dom, eu também preciso usar esse dom para abençoar pessoas. Talvez surja uma dúvida, e que dúvida é essa? Os talentos naturais. Bom, eu sou bom em alguma coisa, e eu aceitei o Senhor Jesus, e entendo que Deus coloca sobre a minha vida pelo Espírito alguns dons. Será que Deus pode transformar essas aptidões naturais em dons espirituais? Pode. Mas não é uma obrigatoriedade. Pode. Deus pode pegar as nossas aptidões naturais e transformá-las em dons espirituais. Agora, a gente quer dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, alguém que é um enfermeiro competente no seu trabalho secular, e aí ele é muito atencioso, ele se dedica no atendimento aos seus pacientes, e aí ele aceita o Senhor Jesus. O Espírito pode pegar essa aptidão natural de ser um enfermeiro cuidadoso e transformar num dom espiritual? Pode, transformando esse talento natural da enfermagem, de cuidado, num dom de misericórdia dentro da igreja. Deus pode fazer isso? Pode. Por exemplo, nós temos mais alguns exemplos aqui. Alguém que trabalha com tecnologia da informação, e eu sei que tem algumas pessoas que trabalham com isso aqui na igreja. E aí, ele é muito bom no mundo profissional. Deus pode pegar essa informação dele, esse conhecimento dele e transformar num dom espiritual? Pode. Como? Colocando ele na área da comunicação. Deus pode fazer isso? Pode. Claro que pode. Não é uma regra, mas pode. Um vendedor bem-sucedido. Sabe que vendedor gosta de falar, né? Vendedor sempre tem uma boa lábia, não é isso que dizem? Uma boa argumentação. Então Deus pode pegar um bom vendedor, um vendedor bem-sucedido, e pode ratificar esse talento nato dele e transformar isso num dom de evangelização. Ele é bom de se comunicar, ele é bom de argumentação.
E Deus pode transformar. Mas pode ser que Deus dê um dom que não tem nada a ver com o nosso talento natural. Por quê? Porque à medida que nós estamos inseridos no corpo, de acordo com a necessidade do corpo, Ele distribui como Ele quer. Tanto os talentos naturais como os dons espirituais são dados por Deus, e eles precisam ser identificados, desenvolvidos e utilizados para a glória de Deus. Bom, e aqui a gente chega numa parte interessante. Se a gente entende o que é dom, e agora a gente está vendo o que não é dom, se talento ou aptidão natural não é dom, um outro aspecto, uma outra característica que muitas pessoas confundem com dom e não é dom. Por exemplo, o fruto do Espírito. Não podemos confundir dons espirituais com fruto do Espírito. E entenda isso, dons espirituais são presentes, são dádivas dadas pelo próprio Deus através do Espírito Santo e que nos dá uma qualidade. Que qualidade é essa? A qualidade do fazer. Os dons nos são dados pelo Espírito, é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá pelo Espírito e que traz uma qualidade, e é uma qualidade no fazer, no fazer. Agora, o que é o fruto? O fruto não é o dom, mas o que é o fruto? É o caráter de Cristo desenvolvido em nosso caráter, que nos traz uma qualidade no ser. Aí eu me pergunto e gostaria de perguntar para os irmãos, apesar de eles serem distintos, dom e fruto do Espírito, se eu entendo que dom é uma qualidade de fazer e fruto é uma qualidade de ser, apesar de eles serem distintos, eles não podem caminhar separadamente. Não dá para nós exercitarmos os nossos dons sem termos em evidência o fruto. Não dá. E todos nós conhecemos, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é a marca da maturidade espiritual, que está relacionado com o desenvolvimento do caráter. O que é caráter? Se o fruto está totalmente conectado com o caráter, que é a qualidade de ser, o que é caráter? É o termo que designa um aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir peculiar de cada indivíduo. Esta qualidade é inerente somente a uma pessoa, pois é o conjunto de traços particulares. Caráter está ligado ao nosso conjunto de traços particulares, a nossa índole. Apesar de serem distintos, dom e fruto, dom e caráter, todos os dois precisam ser evidentes e evidenciados, além de desenvolvidos na nossa vida. Eu quero aqui atrever a dizer aqui que nós poderíamos ter todos os dons que estão listados lá em Romanos 12, que estão listados lá em Efésios 4, que estão listados em 1 Coríntios 12, nós poderíamos ter todos os dons, todavia, sem o fruto do Espírito, isso aí não tem representatividade espiritual nenhuma. Ainda que tenhamos todos os dons, se não tivermos o fruto, ou seja, o fruto que está ligado ao caráter, não serve para absolutamente nada. Isso está muito claro no capítulo posterior, que é 1 Coríntios 13, que está entre o capítulo 12 e 13, que Paulo está falando acerca dos dons. E quando Paulo fala, olha, ainda que eu fale a língua dos homens, ele começa dizendo, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soe, como símbolo que retine.
ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, se não tiver o fruto, se não tiver caráter, nada serei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ainda que eu distribua, eu tenha o dom da liberalidade, da doação, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver o fruto em paralelo, se eu não tiver o amor, se eu não tiver o caráter desenvolvido no relacionamento com o Senhor Jesus, ele diz: nada disso me aproveitará. Quando ele fala o amor é paciente, é benigno, ele está falando justamente sobre os gomos do fruto do Espírito evidenciados na vida daquele que exercita os seus dons. Ou seja, é o caráter em paralelo com o exercício dos dons. E aí começa a apertar o nosso pescoço. E aí a gravata começa a apertar. Porque ainda que eu desenvolva o meu dom de ministrar a palavra, se na minha retaguarda, se no meu secreto, se na minha individualidade, eu não tiver em paralelo um desenvolvimento de caráter, o que é isso? Só vai fazer barulho. E a gente pode contextualizar em toda a igreja. Ainda que eu toque um lindo instrumento, tem uma habilidade tremenda no dedilhar das cordas e nas cifras musicais. Mas, se por trás disso não tiver o desenvolvimento desse fruto, que é o caráter, que é um desenvolvimento de um compromisso com o Senhor Jesus, Paulo está dizendo que não serve para absolutamente nada. Ainda que eu dê uma bela aula na escola dominical, mas se eu não tiver desenvolvido em paralelo o meu caráter, há a possibilidade dessa semente não alcançar o coração de uma criança, porque é só barulho. E isso começa a apertar o nosso pescoço, e a gente pode talvez concluir que o corpo de Cristo necessita que primeiro os discípulos do Senhor Jesus desenvolvam o caráter cristão, tenham evidenciados o fruto do Espírito na sua própria vida, para posteriormente, desempenharem o seu carisma, o seu dom espiritual. Porque apesar de não serem a mesma coisa, não tem como um funcionar sem o outro. Caráter sem carisma cria uma igreja apática. Eu tenho caráter, eu tenho compromisso, eu tenho aliança com o Senhor Jesus, eu tenho primícias de comunhão com o Mestre, mas eu não tenho o desenvolvimento do meu dom. E o que isso cria na igreja? Uma igreja apática. Você já viu alguém apático? Aquela cara de apático, assim, de apatia. É uma igreja que tem caráter, mas não tem evidência dos dons, não tem carisma. Agora, uma igreja que tem carisma, é o exercício dos dons, é tudo acontecendo, é fogo caindo, as atividades todas no lugar, mas não tem caráter, gera uma igreja oca. É só barulho, mas não tem consistência espiritual. Por isso a gente precisa, para não sermos uma igreja apática, para não sermos uma igreja oca, mas para sermos uma igreja viva, nós precisamos de caráter, do fruto do Espírito e do exercício dos dons. Se nós aprendemos o que é dom, estamos discernindo agora o que não é dom,
Dom não é um talento natural. Dom não é o fruto do Espírito, apesar de nós precisarmos do fruto do Espírito para o exercício dos nossos dons. Dom não é cargo eclesiástico. Dom não é cargo eclesiástico. Cargos são papéis genéricos. Dons espirituais são funções específicas. Cargos eclesiásticos indicam posições nas organizações. Já os dons espirituais significam contribuições ministeriais. E, entendendo isso, não é suficiente indicar alguém para um cargo só porque ele é maduro ou ele tem bom caráter. Quando se indica alguém para um cargo, faz-se necessário nós entendermos o que aquele cargo exige no exercício dos seus dons. Porque o que acontece muito nas igrejas? Por causa da maturidade do caráter, a gente indica alguém para um cargo, mas apesar dele ter maturidade e ter bom caráter, ele não tem o dom para exercer aquele cargo. E eu estava conversando com uma pessoa, acredito ser bem aplicativo, sobre algumas organizações religiosas. Nós temos apenas obreiros, diáconos e pastores e bispos, mas existem algumas que têm obreiros, têm diáconos, têm evangelistas, têm presbíteros, têm pastores, e a pessoa era um diácono na igreja. E no exercício da sua diaconia, ele tinha o dom de diácono. Era o camarada que chegava, se o culto começava 9, ele chegava 7h30. E ele tinha prazer nesse serviço, porque ele tem o dom. E ele arrumava todos os bancos, e ele fiscalizava todos os banheiros, e olhava todos os materiais, e ele era o cara da organização. Só que por causa da sua maturidade e por causa do seu tempo de igreja, o que fizeram com ele? Promoveram ele a um outro cargo, que não tinha nada a ver com a atividade que ele tinha o dom. E aí puseram o homem no altar, sentado numa cadeira. Acredite, o homem atrofiou fisicamente e espiritualmente. Por quê? Porque apesar de ele ter maturidade e bom caráter, ele não tinha o dom do cargo que ele foi colocado. Matou o homem espiritualmente. E quando nós vamos exercer uma atividade na igreja, em algum cargo, precisamos sim do caráter, precisamos sim da maturidade, mas precisamos discernir quais são as necessidades dos setores, se nós temos o dom para exercitar tal atividade. Mas por que às vezes isso não acontece na igreja? Por que algumas pessoas elas têm caráter, elas têm maturidade e estão num cargo que ela não tem dom para estar? Às vezes por falta de conhecimento da igreja, mas acredito que muito mais do que isso, a falta de material humano para trabalhar em áreas carentes na igreja, por causa da necessidade da igreja. O que isso significa para a gente? Às vezes nós que temos um dom em determinada área, estamos vendo uma carência na igreja, mas a gente não se coloca à disposição. E aí o corpo de Cristo está assim, está atrofiado numa área, o braço, a perna não consegue se desenvolver, porque a pessoa que está lá exercitando aquela área, ela tem dom, ela tem caráter, ela tem esse desenvolvimento do relacionamento com o Senhor Jesus, ela é madura, mas ela não tem o dom para estar lá, e às vezes nós temos o dom, e estamos pregados no banco. Pregados no banco. Preocupado conosco mesmo. Se o corpo, que é a igreja, não tem um funcionamento natural,
mas pelo contrário, antinatural. Se o corpo tem algumas deficiências e você olha a igreja e diz assim, caramba, aquele negócio na igreja não está funcionando, aquele setor na igreja não está funcionando. Não é por causa da igreja. É porque a gente não se coloca disponível. Que o Senhor nos ajude. Já são 11h10. Vou parar por aqui. Na semana que vem a gente termina falando sobre disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais não são um dom do Espírito, mas é uma obrigatoriedade de cada um que está conectado no corpo ter disciplinas espirituais. E aí nós vamos falar na semana que vem sobre os benefícios dos dons espirituais. E quando nós falarmos sobre os benefícios, nós vamos esmiuçar, e talvez você esteja pensando aí, bom, você falou muito sobre dom, eu quero saber qual é o meu dom. Nós temos aqui uma lista, se não me engano, aqui de 20 e poucos dons. Nós não vamos falar aprofundadamente sobre cada um deles, mas nós vamos compartilhar rapidamente sobre cada um deles na semana que vem. Dom de profecia, de ensino, de exortação, evangelistas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, ministério de auxílio, serviço, contribuição, liderança, misericórdia, missionários, pastores, socorro, administração, hospitalidade, intercessão, dons de fé, de cura, de discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, operações, milagres. E aí, eu gostaria que você não faltasse, porque na semana que vem nós vamos trazer um teste de dons, de aptidões, para você descobrir o seu dom. E aí você vai fazer um teste, sem olhar para o lado, só você vai fazer um teste, responder algumas perguntas, e aí você vai ver qual é o seu dom. E como eu tenho dito aqui repetidas vezes, mais importante do que conhecermos uma verdade, é essa verdade, uma vez conhecida, no que ela transforma e muda a nossa vida. Você vai conhecer o seu dom, o dom que Deus te deu. E uma vez conhecendo o seu dom, peça, Senhor, me ajuda a exercitar esse dom para a edificação do corpo de Cristo. E nós vamos ver que uma das pessoas que são beneficiadas com o exercício dos dons não é só o corpo. Nós somos beneficiados com o exercício do dom. Nós. Só para a gente terminar, fique de pé, por gentileza. Existem pessoas que têm o dom de misericórdia, por exemplo. E ele vai fazer uma visita a uma pessoa. Quem já foi fazer uma visita passando por uma crise tremenda? Você estava passando por uma crise, mas precisava visitar alguém. Quem já passou por essa situação? Você estava mal, alguma situação você estava triste, mas aí você foi visitar alguém que estava enfermo, que estava passando por uma adversidade. E quando você faz essa visita, na verdade, mais do que a própria pessoa é edificada, você é edificado quando você faz essa visita. No exercício do seu dom, não só o outro é edificado, mas nós também somos edificados. E nós vamos ver isso. Faz parte do plano e do projeto de Deus para a igreja, o exercício dos nossos dons. Como disse o apóstolo Paulo, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais, desconhecendo, ou talvez conhecendo e não utilizando, ou às vezes até utilizando, mas utilizando de maneira relaxada. O desejo de Deus é que estejamos plenos na sua presença, para exercitarmos aquilo que Ele nos deu, para que sejamos abençoados, mas que também o corpo de Cristo seja poderosamente abençoado. Você pode colocar a mão no seu coração e curvar a sua cabeça. Ao cantarmos essa canção, que você possa pedir, Senhor, eu desejo mais.
Desejo mais, Senhor. De ti. Diga aí, menos de mim, Senhor. E menos de mim. E menos de mim. Mais de ti, Senhor. Coloque a mão no seu coração e peça. De ti. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. E menos de mim. E menos de mim. Que ele cresça. Que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. De ti, mas de ti e menos de mim, Senhor. E menos de mim. Menos de mim. Com a mão no seu coração, diga: em menos de mim. Em menos de mim. E menos de mim. É bem verdade, Senhor, que em muitos momentos estamos cheios de nós mesmos, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. E em muitos momentos da nossa caminhada, nós negligenciamos o dom que o Senhor colocou em nossa vida. Por isso, assim como o apóstolo Paulo advertiu o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: por essa razão, eu te admoesto, eu te lembro, eu te exorto, para que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Com a mão no seu coração, diga: Senhor, se eu não sei, eu quero descobrir qual é o meu dom. Mas se eu já sei, Senhor, reaviva esse dom na minha vida, Senhor. Reaviva esse dom, reaviva essa chama no meu coração. Me tira da inércia. Tira todo o espírito de paralisia espiritual sobre a nossa vida, Senhor. E coloca um espírito de compromisso, de responsabilidade,
alinhando o nosso caráter com o exercício dos nossos dons, nos dando comprometimento, nos dando responsabilidade, nos dando inteireza, moldando o nosso caráter, até que cheguemos à plenitude do conhecimento do Senhor Jesus, que não nos conformemos com o estado em que nós nos encontramos, que não sejamos reconhecidos como uma igreja apática, que não sejamos reconhecidos como uma igreja oca, mas que sejamos reconhecidos como uma igreja viva, que tem o agir do Espírito Santo, que tem alguém que tem o desenvolvimento do caráter, mas que tem pessoas comprometidas e membros do corpo que estão no pleno exercício dos seus dons. Senhor, nos dá esse discernimento, Senhor, nos ajuda, nos desperta nessa manhã, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos nos enganjar na Tua obra, Senhor. Temos a certeza, temos a firme convicção de fé de que esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. Desperta-nos, ó Deus, nessa manhã. Reaviva a Tua obra no nosso coração. Reaviva a chama do primeiro amor no nosso coração, Senhor. A chama que talvez um dia esteve plenamente acesa no nosso coração, mas hoje é apenas uma brasa. Mas nós cremos que o Senhor pode soprar sobre cada um de nós nessa manhã. O Senhor pode soprar sobre cada um de nós, trazendo vida espiritual, trazendo maturidade, trazendo entendimento, trazendo discernimento para a Tua igreja. E temos a certeza de que serão encontros especiais na Tua presença, onde o Senhor está trazendo um despertamento para a Sua igreja, onde o Senhor está trazendo um avivamento para a igreja de Nova Vida em Estrela do Norte, o avivamento dos nossos dons. Aviva o dom de cada irmão, Senhor. Aviva o dom de cada irmã, aviva o dom de cada casal, Senhor. Aviva o dom de cada jovem que está neste lugar. Que eles não estejam negligentes, mas que eles estejam acordados, despertos e ligados para aquilo que o Senhor já começou a fazer neste lugar. E nós temos a certeza de que grandes coisas o Senhor já está fazendo neste lugar. Se você crê nisso, levante as suas mãos, diga: eu creio, Senhor. Creio, eu não só creio, mas eu não quero ficar de fora. Levante as suas mãos, diga: Senhor, eu não quero ficar de fora, mas eu quero ser um participante ativo do Teu reino. Eu quero ser um participante ativo do ministério de Deus, através da igreja de Nova Vida em Estrela do Norte. Por isso, desperta-nos, Senhor, e reaviva o dom de cada um de nós nessa manhã. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, e que você possa dizer amém. Você quer aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia. Dentro das disciplinas espirituais, existe a disciplina da oração. Existem pessoas que têm o dom da oração, mas a disciplina são para todos. Existem pessoas que têm o dom e acordam de madrugada e oram a noite inteira e ficam horas na presença de Deus. É o dom da oração. Mas nós precisamos exercitar a disciplina da oração. E dentro dessa disciplina da oração, por nós mesmos, pela nossa família, pela nossa comunidade, mas nós precisamos orar também pela nossa nação. Gostaria que você estendesse as suas mãos para que a gente possa orar pela nossa nação. Estenda as suas mãos aqui, ó. Nós temos a bandeira da nossa nação, do nosso estado, do nosso município. Que esse seja um